Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Hoje eu gostaria de falar para as pessoas que carregam dentro de si um questionamento. Mesmo as pessoas que se dizem cristãs, mas carregam dentro de si aquela questão: poxa vida, eu não sei como é que pode. Quando eu servia ao diabo, a minha vida estava melhor do que agora que eu estou na igreja, que eu estou fazendo as coisas certinhas, etc, etc, etc. Então, muitas pessoas carregam isso. Poxa, eu não entendo. E há aquelas que acabam desistindo da fé, porque não veem soluções. Só que essas pessoas se esquecem de uma coisa. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o que ele queria dizer com isso? Queria dizer o seguinte: aqueles que estão em mim vencem o mundo também. Tem que vencer o mundo. Não é uma opção, uma escolha, mas é uma obrigação vencer o mundo. E quando nós vamos lá no Velho Testamento, na história de Israel, nós vemos que acontecia as mesmas coisas que nós cristãos enfrentamos nos dias de hoje. Israel começou com Abraão. Abraão estava bem de vida. Abraão tinha tudo, menos o mais importante, o filho. E Deus o que fez? Para fazer de Abraão uma nação forte, poderosa, bem-sucedida, abençoada, Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. E Abraão, em obediência à voz de Deus, saiu, fez o que Deus mandou. Aliás, tudo que Deus havia falado para ele fazer, ele fez. Ele fez. Só que é óbvio, quando ele, sem a direção de Deus, foi para o Egito, porque havia fome na terra que ele estava passando, então ele deixou aquela terra e desceu até o Egito. Desceu ao Egito. Quem mandou ele para o Egito? Não foi Deus. Foram as circunstâncias. Ele, para resolver o problema da fome, ele desceu ao Egito. E assim acontece também com muitos que começam bem na fé. Aceitam Jesus, são batizados nas águas, vivem uma fé aparentemente boa, mas por conta de não darem ouvidos à voz de Deus, antigamente Deus falava com Abraão. Abraão ouvia a voz de Deus. Hoje, nós também ouvimos a voz de Deus
que é a voz do Espírito Santo. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, eu penso comigo assim, eu creio assim, e eu ensino assim. Quando a pessoa tem o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. E se por acaso a vida nossa virou de ponta cabeça, de cabeça para baixo, mesmo sendo batizado com o Espírito Santo, com certeza Deus tem um propósito para isso. Porque às vezes acontece que nós, mesmo sendo batizados com o Espírito Santo, mesmo Ele guiando, dirigindo, a gente fica, digamos assim, acomodado. Eu falo isso por experiência pessoal. A gente fica acomodado. São 61 anos de vida com Deus. Então, eu sei o que muita gente passa e posso passar algumas experiências minhas para elas. Então, quando as coisas iam bem para mim, então, sabe como é que é, né? A gente está no conforto, está conquistando, está sendo abençoado, está indo bem no trabalho, em casa. A gente acaba se acomodando, essa é a palavra. A gente se acomoda na fé. Sabe, quando a pessoa não tem nada na vida, nada, e ela ganha na loteria, digamos assim, o que ela faz? Ela pega o que tem e começa a comprar isso, aquilo outro, viajar e etc, etc, etc. E se esquece do dia de amanhã, do mês que vem, do ano que vem. E aí ela mergulha nas suas vaidades, nos seus pensamentos, nas suas concupiscências. E ela, obviamente, se perde. Obviamente, ela perde. Ela não só se perde, mas como perde o que ganhou. Por quê? Porque aquela conquista dela não foi uma conquista, foi, em outras palavras, entre aspas, foi uma sorte. E ela acha que vai ter sorte toda a vida. E se esquece de que ela é um ser humano e que tem que ter a sua cabeça no lugar. Ora, ela se perde, já vi muita... Você pode verificar, aqueles que ganham na loteria acabam empobrecendo ou perdendo tudo, ou se desgraçando, por algum motivo é destruído. Por quê? Porque se entregam ao mundo, se rendem às vaidades do mundo, às cobiças do mundo, às atrações do mundo. E é isso que acontece também com muitas pessoas que são... Só para você ver, os 10 leprosos. Os 10 leprosos foram curados. Eles viviam, coitados, confinados ao deserto, com fome, passando privações, etc, etc. Quando Jesus os curou, então, cada um foi cuidar da sua vida. Mas teve um que veio reconhecer Jesus. Apenas um. Quer dizer, 10%. Dos 10, apenas um voltou. E isso acontece também na fé. As pessoas recebem bênçãos. Foram curadas disso, foram libertas daquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal, 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 tal. E eu nunca me esqueço de uma pessoa que, quando chegou na igreja, ela
estava mal economicamente, mas muito mal. E depois que ela começou a fazer as campanhas da fé, segunda-feira, uma reunião para os negócios e tal, essa pessoa ganhou muito dinheiro. Só que ela ela continuou mergulhando na busca de mais dinheiro e mais dinheiro. E ela chegou ao ponto de ir na igreja até de helicóptero. Ela comprou um helicóptero. E depois perdeu tudo. Por quê? Porque ela fundamentou a sua vida nas suas conquistas, na sua saúde, na sua força, na sua juventude. E deixou de lado o temor a Deus. Abandonou o primeiro amor. E aí? E é o que acontece muito hoje. Muitas pessoas, às vezes, estão dentro das igrejas. São pastores, às vezes, bispos, esposos de pastores, que, por uma questão assim, poxa, eu não conquistei, eu não realizei em 2025 o que eu queria realizar. Agora estou no 2026, entrando com a mesma vidinha, mesma coisa, tudo com a mesma coisa. Aí fica cobrando na mente, só Deus vê isso. Ela cobra nos seus pensamentos, poxa, eu estava servindo a Deus, eu estava na igreja, eu estava isso, eu estava fazendo as coisas certas e tal, mas a minha vida não deslanchou. Eu não tenho o que o fulano tem, aquela pessoa tem. Quer dizer, a pessoa, quando não tem o Espírito Santo, ela não consegue vencer o mundo. E se tem o Espírito Santo, e se ela não se atenta ou atenta para a palavra de Deus, para os exemplos, os maus exemplos, ela se posiciona nos bons exemplos para conquistar. Mas na hora em que ela está mal, ela não olha os maus exemplos da Bíblia. Ela não vê. Então aí vem os problemas. Ela começa a enfrentar problemas. Eu lembro que a gente, quando está indo de bem, de vento em popa, eu lembro que eu estava bom, poxa, eu estava muito à vontade, muito confortável, e relaxei na fé. O que Deus fez? Ele trouxe um problema para mim. Isso mesmo. Em outras palavras, ele nos levou para o deserto. Ele nos tirou, digamos assim, entre aspas, da cidade, nos levou para o deserto. E aí eu caí em si. Eu caí em mim. Peraí. Caramba, eu comecei então a correr atrás, digamos, do prejuízo. Então Deus permite isso. Deus permite que nós sejamos levados, não a todos, mas àqueles que Ele quer salvar, aqueles que Ele vê que tem condições de ser salvo. Isso aconteceu, por exemplo, com Salomão. Salomão teve toda a riqueza, a grandeza, o poder. Salomão foi um homem assim, poxa, além de muito rico, muito sábio. Sábio, o mais sábio dentre os homens.
E mesmo assim, com todo o seu dinheiro, com todo o seu poder, com toda a sua sabedoria, Salomão se deixou levar ou se deixou vencer pela cobiça, a cobiça das mulheres estrangeiras que ele se envolveu, porque elas corromperam o coração de Salomão. Então, Salomão desceu no profundo do abismo. E se você ler os textos que ele dirige, o Espírito Santo lhe deu, que você vai ver isso. E não foi ele apenas, mas outros tantos outros. Por exemplo, Asaf era um profeta, era um homem de Deus, era um sacerdote fiel. E diz o texto, lá no Salmo 73, ele diz assim, poxa, eu vi a prosperidade dos ímpios, eu vi que os que fazem o mal, que cometem pecado, em outras palavras, se dão bem. E eu que sirvo a Deus, a gente que serve a Deus, vive uma vida apertada. Eu tive inveja. Olha só, o homem de Deus disse ter inveja dos pecadores, que se davam bem. Até que eu fui para o altar, e no altar eu resolvi a minha vida. Eu vi que eu estava caído. Então, eu lembro que quando eu estava mal espiritualmente, fisicamente, economicamente, estava bem. Mas quando deu, entre aspas, uma dor de barriga, então eu tive que correr para Deus. Deus trabalha assim, por conta de nos amar acima de qualquer coisa. Oséias, o profeta Oséias, ele escreve lá no capítulo 2, falando de Israel, falando do povo de Israel. Ele diz assim, ele escreveu, e Deus falando através dele, castigá-la-ei pelos dias dos Baalins. Deus prometeu castigar Israel, o povo de Israel, por conta da sua idolatria. Israel estava idolatrando os deuses de pau, de pedra, de metal. Ele disse, castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso e se adornou dos seus pendentes e das suas joias. Olha, vaidade, mais vaidade. E andou atrás de seus amantes, fala como uma mulher vulgar, chama o povo como uma mulher vulgar, uma mulher da vida. E andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Só no deserto a gente tem ouvidos para ouvir a voz de Deus. Só no deserto a gente tem coração para ouvir a voz de Deus. Você veja que Deus é compaixão, Deus é misericórdia. Deus é tão bom, tão grande, tão maravilhoso, que Ele usa o seu poder até mesmo
para levar de volta aquela criatura para o deserto, para mostrá-la, porque no deserto não tem nada. No deserto você não conta com ninguém, é deserto. Não tem onde plantar, colher, não tem água, não tem nada, não tem comida, não tem nada. Então Deus leva, esse é um modo de Deus trabalhar, ele leva a pessoa à condição de situação crítica, para que a pessoa venha se humilhar, porque quando as coisas iam bem, eu levantava o nariz, orgulhoso, vaidoso, prepotente, mas quando vinham as rebordosas, os problemas, então Deus me levava para o deserto, e lá no deserto, ou você é humilde, ou você se torna humilde. Não tem outra saída, porque no deserto você está só. Você está literalmente só. E aí sim, você vai ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. Porque enquanto tudo vai bem, quem é que tem ouvidos para ouvir a voz de Deus? Quem? Está tudo bem. Então agora vamos curtir essa vida boa. Vamos viver a vida, vamos aproveitar a vida boa que Deus nos deu. E não é assim. Quando Jesus disse que no mundo tereis aflições e que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e se ele venceu o mundo, quem estiver nele verdadeiramente, e quando a pessoa tem o selo do Espírito Santo, é óbvio que ela está em Jesus. É óbvio que ela está em Jesus. Então, quem estiver em Jesus, é óbvio que vai vencer suas lutas, vai vencer os seus desertos. O deserto não é para amaldiçoar ninguém. Quando Deus tirou seu povo de Israel lá do Egito, ele levou pelo deserto. Deus o levou pelo deserto. Não tinha água, não tinha comida, não tinha nada. E digo mais, ele levou por um caminho mais longo do que deveria. E 40 anos os filhos de Israel viveram no deserto. Por que Deus fez isso? Por quê? Você sabe por quê, minha amiga, meu amigo? Porque Deus queria preparar aquele povo. E o que prepara as pessoas para vencer o diabo são as lutas, são os desafios, são os problemas. Nós aprendemos e temos aprendido muito com muitas pessoas que tiveram problemas, causaram problemas e viveram, caíram e não se levantaram mais. Então eu boto a barba de molho para cuidar da minha salvação. Não é do meu trabalho, não. É da minha própria salvação. No que eu trabalho para servir a Deus, para tentar ajudar as pessoas, eu trabalho, minha amiga, meu amigo, para guardar a minha salvação. Porque a salvação de uma alma tem um preço valiosíssimo. Você não tem ideia o valor da sua alma. Às vezes as pessoas perdem a sua alma por causa de outras pessoas.
é um amante, é um filho, uma filha, enfim, são pessoas. Quando a vida delas, a alma delas está correndo risco. Nós não podemos abrir mão de forma nenhuma, nem por um segundo, do cuidado com a nossa própria alma. Porque o preço que foi pago por ela é impagável outra vez. Jesus só pagou uma vez e é suficiente. E quem foi, quem não foi, ficou. Então a gente tem aprendido com os maus exemplos que vemos na igreja. É verdade. Eu não posso resolver o problema das pessoas. Eu posso pregar, ensinar, orientar aquilo que eu vivo. E uma das coisas que eu tenho procurado guardar a minha vida é isso. Eu aprendi, eu já fui para o deserto, já estive no deserto. Eu já passei pelo deserto. E o deserto humilha a gente, ou faz a gente humilde. O deserto faz quebrantar o nosso espírito, digamos assim, orgulhoso. O deserto não é para o mal, mas para o bem. Deus falou, eu a atrairei, quer dizer, Israel, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Então, se você está passando pelo deserto, amiga e amigo, dê graças a Deus. Deus a tem levado ou tem levado para o deserto para que você venha ouvir a voz dele. Porque até então você dividia a voz de Deus com a voz do mundo, das conquistas, das cobiças, e aí você se perdeu. Você se perdeu no meio das vozes deste mundo e ficou agora desencantada, está perdida. Deus fez isso com Israel. No caso de Abraão, lembra Abraão? Ele desceu no Egito. Ele não pediu autorização a Deus. Deus não o levou para o Egito. Deus permitiu que aquela situação, aquela fome viesse à terra para ensinar a Abraão uma lição. Você sabe que Deus fala, mas a gente só aprende mesmo na base do porrete. Desculpa lá a expressão. A gente só aprende apanhando. Eu aprendi isso com o papai. O papai, que era um homem muito, muito rigoroso, ele não tolerava certas coisas. E a gente tinha que obedecer rigorosamente. Eu não conhecia a Deus, mas eu aprendi a temer a Deus com o papai, quando eu era jovem, garoto. Bem, então, Deus permite o deserto para o bem, não é para o mal. Não é para o mal. Se você está passando pelo deserto, dê graças a Deus. É porque Deus se agradou de você. Isso mesmo. É o único jeito de você ter ouvidos para ouvir a voz de Deus é indo para o deserto. Por quê? Porque você não se humilha diante do Altíssimo. Você está na igreja, você ora, você faz isso, você faz aquilo outro, você faz algumas coisas boas, mas há coisas más que, sem querer, querendo, está levando você para o abismo.
Eu vi isso, eu tenho visto isso debaixo do meu nariz. Debaixo do meu nariz. Então, você que está me assistindo neste instante, pense nisso. Deus falando para Israel: eu a atrairei e a levarei. Aqui é um tipo de Israel, como se fosse uma prostituta. Isso mesmo. Deus fala com Israel como se ela fosse uma prostituta. Então ele diz: eu a atrairei e a levarei para o deserto. E lhe falarei ao coração. Aí vai ter coração para me ouvir. O coração não está distraído com o mundo, o coração não está distraído com shoppings, o coração não está distraído com as coisas que o mundo oferece. Então, o coração está quieto. Então, Deus vai poder falar. Ele fez isso com Abraão. Abraão foi para o Egito e lá no Egito ele teve problemas gravíssimos. Mas Deus o ensinou. Deus lhe deu uma lição individual. Foi lá no Egito, foi do Egito, que Abraão, ou melhor, que Sara se encantou com Agar, uma serva que Faraó lhe havia colocado à disposição. Era uma serva humilde, boazinha, bacaninha, e Agar agradou muito, mas muito mesmo, a Sara. E quando o Faraó mandou-os embora, lhes deu servos, servas, animais, etc. Deu riquezas, mas também enviou Agar para junto das demais servas de Sarai. E Sara levou, feliz da vida. Mal sabia ela que Agar era um presente de grego. Um presente de grego. Porque lá na frente, Agar, que se mostrara tão humilde, tão solícita, tão educada, tão bela, aquela Agar, a própria Sara instigou Abraão a ter um filho com ela. Olha só. Lá na frente, aquele presente de grego veio gerar um filho que veio trazer problemas para a própria Sara. E Sara teve que mandá-la embora. Abraão teve que mandá-la embora. Com um filho. Olha a dor de Abraão. Tendo que dispensar um filho que ele tinha tido com aquela serva. Você vê que Deus, amiga e amigo, não trabalha assim. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Muitas pessoas pensam que vida e vida com abundância é apenas aqui na terra. Ou melhor, está visando aqui na terra uma vida ostensiva. Absolutamente não. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E vida com abundância, você tem uma vida em que não lhe falta nada. Não é de uma vida regalada. Porque
Isso é impossível aqui no mundo. Como que uma pessoa pode ter uma vida abundante aqui no mundo se ela vive no mundo do diabo, do inferno? Não é? Então, essa vida abundante, Deus está apontando para o céu, para o reino dos céus, não o reino da terra. Então, coloque isso na sua cabeça. Não se iluda achando que você vai ser poderosamente rico e vai ser isso, vai ser... Todos, literalmente todos os que caem na tentação da riqueza, da luxúria, do poder, se dão mal. Todos. Porque o mundo é mau. Jesus disse que no mundo tereis aflições. Ele não disse tereis uma vida abundante no mundo. Ele falou que tereis uma vida abundante aqueles que creem nele, não no mundo. Não pense, não troque as coisas. Não pense que, quando Jesus falou, no mundo, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, ele está se referindo ao mundo, não. Porque ele falou que no mundo tereis aflições. E que nós deveríamos ter bom ânimo. Então, não se iluda com o mundo, minha amiga, meu amigo. Não se iluda com a fantasia, com as fantasias do mundo. Guarde a sua fé, proteja a sua fé, para que você não venha cair em tentação. A tentação que o mundo oferece é o caso de Sara. Sara e Abraão tiveram essa experiência. Eu acho que Deus permite essa experiência com todos, para que todos venham a aprender. Deus teve que levar Israel para o deserto, para poder falar com ela, falar no seu coração, finalmente. E até hoje Deus sofre com o povo dele de Israel, até hoje. Até hoje. Infelizmente. Mas Deus ama Israel. E por causa da sua promessa a Abraão, ele nunca, jamais e em tempo algum vai desamparar Israel. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É isso que significa Israel. Entendeu, minha amiga? Amanhã vamos falar mais a respeito disso, para que as pessoas não venham se iludir com as promessas de Deus. As pessoas pegam as promessas de Deus e mergulham nelas, aquelas promessas de bênçãos, e não pensam nas responsabilidades que as pessoas têm com as promessas. Amanhã falaremos mais. Deus abençoe a vocês e até lá em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.